116, verso 12. Diz assim, repita comigo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Amém? Mais uma vez, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Pode se assentar, meus queridos. Se alguém estiver com celular, numa rede social, se alguém estiver conversando com alguém, você põe um pescoção do lado, fala agora, é hora de mandar um WhatsApp lá para o céu. Não é? Se alguém quiser conversar com você, você fala, não me atrapalhe. Eu quero ter uma comunicação direta agora com os céus. Amém, queridos? Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como eu estava dizendo, essa semana, dia 3, né? Antes de ontem, né? Nós fizemos aí 15 anos essa igreja. Eu me lembro no primeiro culto, eu acho que essa foto não deve estar aí. Mas até tinha muita gente, porque isso aqui era um clube. E foi a primeira vez que aqui já teve muita coisa, muita briga, muita bebida, muita confusão, muito baile, muito isso, muito aquilo. Mas nunca tinha tido aqui um culto, né? Havia um culto. E teve um culto aqui. E me lembro que nós começamos o culto aqui, tinha pelo menos umas 15, 16 pessoas, não é? E Deus havia falado com a gente através de algumas pessoas, usado alguns pastores, confirmado. Obviamente não vai dar tempo da gente falar sobre isso agora, e nós começamos o culto. Me lembro que nós fizemos uma despedida de onde nós saímos, da Igreja Assembleia de Deus, do saudoso pastor Agripino, né? E ele ora na sala da casa dele, diz assim, olha pastor, vai nessa tua fé, porque grande é a obra que Deus tem que fazer na sua vida, e grande vai ser o povo que Deus vai colocar na sua mão. E aí, conclusão, nós começamos o culto aqui no dia 3, né? E tinha bastante gente, 16 pessoas. Mas no culto seguinte, só estava eu e minha família, né? Aí eu olhei para minha esposa, olhei para minha filha, a Lara, para o Abner. Pensei, meu Deus, Deus não falou nada certo. Tudo aquilo que Deus falou, eu acho que devia ter alguma coisa, eu acho que eu entendi errado alguma coisa, né? Mas como Deus fala de uma maneira muito limpa, transparente, e a gente entende, né? E Deus tinha falado de uma forma muito grandiosa, e eu estou tentando não entrar nos detalhes aqui, em razão do nosso tempo, mas não tinha como não começar esse trabalho. Mas eu quero falar para os irmãos que, para a gente falar desse versículo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que tem me feito, para chegar a gente recitar esse versículo para Deus, às vezes leva um tempinho, e às vezes muito tempo, para você dizer assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Não é? Às vezes demora muito, não é? E aqui nesse Salmo 116, verso 12, ele faz uma pergunta. E nesse dia, que nós estamos aqui nesse dia de festa, nós podemos até fazer essa pergunta hoje, mas em algum tempo eu não conseguia fazer essa pergunta. Eu me lembro que eu peguei esse lugar, uma dívida enorme, sem água no poço semi-artesiano, que hoje é de 250 metros, com a água da Sabesp cortada, porque usa muita água nesse lugar, são 17 mil metros quadrados, 4 piscinas, campo de futebol, essa estrutura é muito grande, aqui não se faz nada, para você não gastar, pelo menos para começar gastando 3 ou 4 mil reais. Para vocês terem uma ideia, nós precisamos agora fazer uma limpeza interna dessa caixa de água, precisa descascar, pintar e não sei o que, com tinta epóxi, 10 mil reais, porque tem que ter ali equipamento, tem que ser a pessoa especializada, porque você vai ficar ali dentro mexendo com esse tipo de pintura, não é? E na realidade respirar isso, você pode morrer. Teve casos, inclusive, aqui em Boituva tem um caso desse, que a pessoa morreu dentro de uma caixa d'água dessa, porque ela não estava com respirador de oxigênio, né? Então vejam que tudo é muito caro. Nós vamos colocar a iluminação ali naquele terreno que foi anexado, ali nosso terreno, agora, né? Cadê o Edson? Quanto ficou só de fio? 4 mil reais. Tudo é assim, né? Mas Deus tem sido tão fiel. Aí eu posso fazer essa pergunta nessa noite:
que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Quando vocês não estavam aqui, quando vocês não podiam ofertar, porque vocês não estavam aqui, quando vocês não podiam entregar o dízimo, porque vocês não estavam aqui, Deus usou pessoas que nem evangélicas eram, algumas delas, e foram aqui e trouxeram. Sabe aquele momento que você fala, é hoje, de hoje não passa, tem misericórdia, Deus. Sabe aquela oração que você faz, e você não vê a hora desse dia ser um pouco mais prolongado, para não acabar o dia, para você resolver um problema financeiro? Essas orações aconteceram muito aqui, não é? Eu me lembro que um dia eu ajoelhei naquele campo de futebol, com tantos problemas, e eu chorei ali e falei, Senhor, mas o Senhor não me colocou aqui para passar vergonha. O Senhor deu uma palavra, não é? Isso não é ruim, irmãos. Os grandes homens da Bíblia, em algum momento até pediram a morte. Sabiam disso? Os grandes heróis da fé, em algum momento eles se abateram. Nós somos humanos. Nós não conseguimos enxergar um passo além do nosso nariz. Estou falando no sentido espiritual. Mas aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, está enxergando lá onde você não enxerga. Está enxergando a vitória que você não vê. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Amém, queridos? Por isso Deus tem uma grande obra na sua vida. Você pode ter certeza que Ele vai cumprir, não é? Esse reconhecimento em primeiro lugar, e agradecimento, nós temos que fazer a Deus, porque agradecer a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, não é? Mas agradecer a Deus quando te falta o alimento, quando você não consegue pagar as contas. E a vida de pastor tem muito disso. Quantas vezes a gente sobe no púlpito pregando às vezes uma prosperidade que a gente nem está vivendo. Quantas vezes eu subi aqui para abençoar pessoas precisando ser abençoado. Mas a fé é isso, é o firme fundamento. Você não vê, mas você espera. É a firme convicção das coisas que você não vê, mas que você espera. Ou seja, o momento que você está não vai refletir aquilo que você almeja, porque aquilo que você almeja, Deus já sonhou no coração dele. A pessoa que você quer casar aí, a sua esposa, o seu esposo já está preparado, fica tranquilo. Em algum lugar já está. Amém? No tempo certo Deus coloca na sua frente aí. E muita coisa extraordinária aconteceu aqui nesses 15 anos de existência da nossa igreja. Transformação de vidas, mudanças, tribulações, pessoas que chegaram, pessoas que foram. E algumas dessas situações eu me sentia muito mal de pessoas que saem. A gente cria vínculo com as pessoas e logo a gente que é meio que intenso em nossas relações, né, começa a cuidar muito da vida da ovelha e a gente começa a se aprofundar muito, estabelecer vínculos. E quando a gente estabelece vínculos e quando esse vínculo é rompido, a gente fica triste, não é? E um dia eu fiquei tão triste, saíram daqui quase 30 pessoas. Já tinha tanta gente nessa igreja, foi embora 30, ficou muito pouco, não é? E passou um pastor por aqui, fez a cabeça de um povo, levou embora um povo aqui, né? E eu peguei, orei a Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo? Não é? E eu me lembro que veio ali, mexendo numa mídia social, apareceu uma pregação de um pastor, e ele contando uma experiência dessa, ele dizia, olha, eu fiquei muito triste quando algumas pessoas saíram da minha igreja, mas eu fui orar e Deus falou comigo, que eu era apenas o motorista do ônibus. E ele falava, mas Senhor, como motorista do ônibus? Pois é, o motorista do ônibus, ele tem a obrigação de conduzir o ônibus em segurança. Ele não pergunta para o passageiro que sobe para onde vai, e aonde, quando ele desce, para onde ele vai também. A obrigação dele é conduzir o ônibus em segurança. Mas jamais usei esse púlpito para atracar qualquer pessoa dessas experiências nesses 15 anos. Sempre procurei usar esse púlpito para falar que Jesus é o Senhor. Mesmo nas horas difíceis, Ele continua sendo o Senhor. Amém, queridos? Então, o maior benefício que nós temos aqui nesses 15 anos, daria para escrever aqui um livro de história de tantas arguras e aflições, processos, calúnias, difamações da rede social, não é? Mas como diz a palavra de Deus, aquele que perseverar até o fim, será salvo. O problema é que nós estamos a um passo de conseguir aquilo que Deus projetou para a gente.
mas a gente começa a só olhar o passo, só olhar o momento. A gente não percebe que a gente pode chegar lá. Por isso, minha palavra nessa noite para você, nesse aniversário da igreja, é dizer para você: não desista. Nós vamos refletir, agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito por nós. Há algumas circunstâncias em nossa vida, circunstâncias humanas inclusive, não é? E a máxima dessa circunstância, ou destas circunstâncias, é que nós estamos limitados ao espaço, tempo e a circunstância. O espaço é uma das leis de Isaac Newton, né? Quando ele fala no conceito da impenetrabilidade, ele aponta que dois corpos não podem ocupar, né, o mesmo espaço, né? Aponta aí para duas posições de matéria que não pode ocupar ali no mesmo espaço e tempo o mesmo lugar, não é? Ou cabe eu, ou cabe você. Nós dois não podemos ocupar o mesmo espaço, não é? Mas quando Deus quer, Ele ocupa o espaço que Ele quer. A Bíblia conta a história de 3 homens que desafiaram um rei por não se ajoelharem perante uma estátua, por não adorar uma estátua. Eles foram jogados numa fornalha, aquela fornalha de fogo que era para morrer queimado. E de repente eles jogaram 3 homens ali dentro: Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias. E aí quando eles jogaram ali, não é? O deslocamento de ar, ao jogá-los ali dentro, foi tão grande que a chama, o oxigênio entra, e quando ele sai, aquela chama mata uma daquelas pessoas que estavam fazendo esse serviço, não é? Mas quando eles olham para dentro, desafiando a lei de Newton, desafiando qualquer lei da natureza, não tinha 3 pessoas, tinha 4 pessoas. E a 4ª pessoa, segundo a palavra de Deus, era semelhante ao Filho dos deuses. E aí eles olharam de longe e falaram: mas nós jogamos 3, como é que tem 4? Como assim? E detalhe, eles estão passeando. Deus desafia. Deus pode deixar você no fogo, irmão. Jesus me jogou na fogueira, fica tranquilo, irmão. Você não vai se queimar, meu querido. Aleluia. Você não vai se queimar, né? Pastor, eu estou na fogueira. Pois é, tá. Mas você não vai se queimar. E aí quando você vai lá em Daniel, no capítulo 3, fala que nem um fio de cabelo se queimou. E aliás, eles não puderam tirar esses homens lá de dentro. Tiveram que gritar do lado de fora: ei, Misael, Ananias, sai para fora. Sai para fora. Tem que fazer um convite, porque quem ia buscar os homens lá no meio do fogo? Hã? Deus vai mostrar que Ele é Deus, irmão. Você vai estar no meio do fogo, mas você não vai ser queimado. E às vezes nós estamos no fogo da tribulação, no fogo que Deus nos coloca para nos provar. A Bíblia fala que as nossas obras são provadas como o ourives prova. Ourives, aquele que mexe com ouro, prova as nossas obras como o ourives prova o ouro. Não é aquilo que é palha vai ser queimado, mas o que é ouro continua. E às vezes nós somos provados. E quando nós somos provados, nós ficamos mais resistentes. Já viu como é que tempera o ferro para virar aço? Para ter mais firmeza? É no fogo, sim ou não? Então Deus às vezes foge a gente, né? Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, aí Deus leva a gente para a fornalha. Peraí, você vai passear comigo, camarada, você vai andar comigo. Andar com Deus é muito bom, irmão. Você vê milagres, vê sinais, mas vê tribulações. Não é à toa, porque Jesus disse: bem-aventurados sois vós, que disserem todo mal contra vocês, injuriarem vocês por causa do meu nome. E ele continua: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles alcançarão, aleluia, a misericórdia. Então, meu irmão, Deus te leva para ser provado, não é? Mas quando Ele te leva para ser provado, você já entra para ser provado. E deixa eu falar para você uma coisa: é o único concurso, é o único. O Enem Celestial, ele é diferente. O Enem Celestial, quando você entra, a sua prova já está preenchida, e você já tem 10. Você já tem 10. Ele te leva para você ser provado, para você ser aprovado. Oh, aleluia, glória a Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que Paulo foi mentor de Timóteo, disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, não é? A palavra de Deus tem todas as respostas que a gente precisa para nossas vidas, aleluia.
Então o espaço, nós estamos limitados ao espaço. Em segundo lugar, as circunstâncias. E as circunstâncias são deste mundo. O trânsito é uma circunstância, não é? O envelhecimento é uma circunstância. Os cabelos brancos, a barba branca é uma circunstância, não é? E algumas doenças naturais, como o joelho, a coluna, né, não sei o que, é tudo circunstâncias. Não é o Satanás, irmão, fica tranquilo. Você não está sendo possuído. Fica sossegado, não é? Mas tem uma circunstância que a gente está limitado a ela também. Eu disse que em primeiro lugar é o espaço, as circunstâncias, e em terceiro lugar o tempo. Salmos 90 e verso 9 diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Eu vou repetir. Passamos os nossos anos, Salmo 90, verso 9, como um conto que se conta. Os mais experientes aqui vão lembrar de algumas situações de quando a gente era criança. Que hoje, que eu vou dizer aqui, eles nem sabem o que eu estou falando. A gente brincava de esconde-esconde. Um ficava no Pix. Não é o Pix que você vai fazer daqui a pouco. Você ia bater cara. Pronto, pastor, piorou. O que é bater cara? Alguém sabe o que é bater cara? Lembra de bater cara? E a gente ficava lá, 1, 2, 3, os coleguinhas iam se esconder, não é? E a gente começa a olhar para trás e ver que muita coisa aconteceu e passou, e vem aquelas lembranças, né? Saudosas lembranças, imagens afetivas em nossa mente, que nos faz olhar para o passado. E nós olhamos exatamente como o Salmo 90, verso 9. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Quando alguém fala, contou, passou, não é? Por isso, jovens, sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós. Pena que a gente não consegue mostrar para o jovem o que eles poderiam produzir na sua mocidade, porque quando a gente enxerga isso, já estamos velhos, não é? Alguns, pela graça de Deus, conseguem enxergar isso um pouco mais cedo. Mas quando o apóstolo Paulo escreve, sois forte, não é? É porque a possibilidade de fazer algo concreto nessa vida, para Deus e para você, é muito grande, com as energias que você tem. Mas fique tranquilo, os velhos, porque a mesma palavra diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águia, correrão e não se cansarão. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é contigo, meu irmão. Olha que coisa linda, nossa estrutura. Que estrutura? Pó. E tem até um versículo que a gente usa muito quando a gente faz um ato fúnebre, um culto, quando nós estamos no enterro de alguém, né? Que o pó volta ao pó. Mas em Salmo 103, verso 14, verso 15, diz que ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce e depois desaparece. Quando eu vou entrando na rua da minha casa, que dá acesso onde eu moro, como é que chama aí? Como é que chama aquela árvore? É ipê? Aquelas árvores que tem aquelas folhinhas lindas, que só no mês de maio que elas se apresentam. É ipê ou não? Como? Paineira. Paineira. Minha esposa conhece bem, pois hoje ela não acertou, né? Paineira, né? E tem assim bastante paineiras, né? E eu venho aquelas flores cor-de-rosa ali, parece até um casamento no chão forrado daquelas. Você vê coisa mais linda aquilo. Eu sempre lembro que é o mês de maio, finalzinho de abril, começo de maio. Mas já em junho não tem mais nada. E aqui o salmista fala que os nossos dias são como a erva, como a flor do campo, que assim floresce, mas também desaparece. E no Salmo 78, verso 39, ele diz assim, que lembrou-se Deus que nós somos de carne, e é como o vento que se passa. Então, que nós possamos procurar viver melhor nesse tempo, que a gente possa se dedicar mais nesse tempo. Nós estamos muito preocupados com a questão circunstancial do tempo, e muitas vezes nós estamos muito preocupados com o futuro desse tempo,
E às vezes não vivemos o presente desse tempo. E o nome desse tempo que nós estamos vivendo já tem um nome bonito: presente. Quem não gosta de ganhar um presente? Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os dias chega à sua porta, todas as manhãs chega um presente de Deus para você. Mais um dia. Que algumas pessoas, eu vi um podcast esses dias, eu chorei. Uma menina de 16 anos, num podcast muito famoso, se despedindo da vida. Ela dizendo que os médicos lhe deram mais 4 meses apenas de vida. E ela dizia assim: façam aquilo que eu não pude fazer, sejam aquilo que eu não pude ser. Menina de 16 anos. O entrevistador ali chorava junto com ela, não é? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: eu dormi e acordei, porque o Senhor me susteve. Todos os dias Ele te dá um presente. Todos os dias Ele quer fazer nova todas as coisas. O problema é que quando você acorda, você traz as cargas do ontem para você. Pastor, mas isso é muito doido. Pois é, fé é coisa de doido mesmo. Ver o invisível que é no impossível é coisa de doido. Por isso que a Bíblia diz que até os loucos acham o caminho do céu. É você acordar pela manhã e dizer: obrigado, Senhor. Eu me deitei, Salmos 3, verso 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. É mais um dia. É mais um dia, é um presente que Deus te dá. É um dia como qualquer outro, de repente, que pessoas vão aproveitar esse dia e vão fazer coisas novas. Pessoas vão aproveitar esse dia e vão ser agradecidos. Outros vão levantar já reclamando pelo dia, porque não perceberam o que é estar sem esse dia. Mas quando você cai no leito no hospital, e poucas vezes eu fui internado, graças a Deus. Pensa num camarada de uma saúde de ferro. Pensa num homem que mamou até 5 anos de idade. E se diz que leito materno é que dá sustentabilidade para o menino. O menino está forte, rapaz. Aleluia. Entende? Mas as poucas vezes que eu fui internado, eu sempre contei as noites para não ficar no hospital. A pergunta para o médico é: viu, quantas noites eu fico? Não, a noite é um dia, então tá bom. Porque a noite, no silêncio da noite, tudo aquilo que é de ruim ressalta no silêncio. Os gemidos, as tristezas, o choro dentro do hospital. Eu não vi a hora de o sol começar a aparecer pela janela. E eu vi o carrinho daquela mulher vindo com o café, porque isso é a maior parte. É a melhor parte. A bolacha está chegando. Aleluia. Oh, glória. É, irmão. Presente. Você é um presente de Deus. Nós cantamos sempre aqui, quando a gente apresenta uma criança: eu sou o milagre da vida. Você é o milagre da vida. Então para de querer não viver. Para de pensar dessa forma. Para de se entregar àquilo que domina você. Para de deixar de pensar que Deus não pode mudar a sua história. Oh, irmãos, todos esses dias, ou melhor, todos os dias, parece que eu vejo uma borracha, como a gente apagava. Eu me lembro que, pensa num cara que errava muito na escola, e a minha carteira ficava cheia de vestígios de borracha, e eu gastava muita borracha. Era um cara relaxado, minha letra é horrível, continua sendo, mas eu tinha que apagar aquilo, tinha que refazer, porque eu tomava reguada. Glória a Deus por ela também. Mas eu vejo que todos os dias uma borracha passa no nosso passado. Essa borracha não é branca, essa borracha é vermelha. Essa borracha todos os dias te dá a possibilidade de viver o novo amanhã, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não fique vivendo ontem. O ontem foi difícil, foi tribuloso, mas levante dizendo: glória a Deus, mais um presente. E o que ontem foi de ontem ficou para trás, porque Jesus já me perdoou. Aleluia. Entende?
Deus não tem conseguido acessar o nosso coração. Ele não tem conseguido acessar o nosso coração, porque nós insistimos em viver naquilo que nos feriu no passado, nos nossos próprios erros e pecados. Mas todas as manhãs tem alguém que vai num livro da vida, nosso livro, sabe aquele diário? Sabe o diário? O diário de Jesus é diferente com a gente. Cada um de nós tem um diário lá. Mas quando você puxa as folhas passadas, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Está apagado. Está apagado. Deus quer começar a escrever a sua história a partir de já. Satanás diz para a gente que a gente perde e deixa que a gente não tem condição de reescrever uma história. Obviamente, o nosso currículo, a nossa história, às vezes é manchada pelos pecados, mas perante os homens. Mas Deus não olha como a gente olha. Deus não nos mede com a nossa régua. Ele olha com o olhar de querer mudar a sua história. E tem um versículo que diz que os nossos pecados eles não lembram mais. Está aqui como nos colocado nas profundezas do oceano. Não lembra mais. Às vezes a gente mesmo pesca e traz à tona. Ou às vezes Satanás faz isso porque ele é acusador. Ele está aí para isso mesmo. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Lembrou-se que somos de carne e é como o vento que passa. Salmo 78, verso 39. Interessante, no Salmos 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Porque às vezes a gente não consegue contar os nossos dias, porque também a gente não olha na perspectiva de que nossos dias são poucos. E quantos dias às vezes nós perdemos? Quantos dias que nós poderíamos ser produtivos e não somos? Evidentemente tem aquele dia intencional. Sabe aquele dia do saco cheio? Desculpe a expressão, mas aqui vocês conhecem. Aquele dia que, normalmente o dia do saco cheio é segunda-feira para o pastor, né? Estava vindo para cá com a minha esposa, e aí nós estávamos falando, nossa, o dia foi corrido hoje, né? Foi. Aí então tem sempre um irmãozinho que dá uma forcinha na segunda-feira para o pastor, né? Ele dá um jeitinho, não espera a terça. Ele manda a mensagenzinha, e se o pastor não responde, ele está ligando, né? Mas aí tem aquele dia que a gente tira para a gente não fazer nada. Tudo bem, faz parte, porque até Deus descansou. Deus não precisava descansar. Ele é Deus. Para quê? Mas Ele quis mostrar para a gente que a gente precisa descansar. E eu diria para você, para descansar, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. E quando você está escondido, ninguém pode te ver, os teus inimigos não vão te ver. Você está escondido, ninguém vai ver você. Ali você pode relaxar. É como se estivesse numa guerra. Você está escondido, aí você tira o cinturão, tira aquelas coisas todas que é pesado, você tira o coturno e você dá aquela relaxada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e meu refúgio e a minha fortaleza. Descansa, irmão. Procura a sombra do Onipotente, meu irmão, descansa. Você está muito preocupado, pastor, mas eu sei que é difícil. E de tanto sofrer problemas que não tinham solução, eu arrumei uma frase: problema que não tem solução não é problema. Não é nem matemático, que você não tem solução. Não é nem um engenheiro. Não tem solução, não é problema. Não é assim? Há coisas que não adianta a gente ficar pensando. Se pensar resolvesse, misericórdia. Eu ia ficar só, fechar o olho e ficar pensando. E as coisas aconteceram. Mas não acontece nada. Só desgasta. Traz algumas doenças psicossomáticas. Porque a gente não consegue resolver. Mas tem um pensamento que resolve. Que a gente pode usar até ele em pensamento, que é a oração. É a fala com Deus.
lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É com Ele, meu irmão. Amém? É com Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em Eclesiastes capítulo 3, no verso 1, fala que tudo tem seu tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então, o propósito, na realidade, o que é propósito? É uma grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Esse é um propósito. Tem gente que fala, pastor, né? A gente pergunta, como é que você está? Eu estou bem. Mas, não, eu estou deixando a vida me levar. Tudo tem seu tempo, né, pastor? Não, Deus não tem tempo para isso. Deus não gasta tempo para quem não tem propósito. Deus gosta de pessoas com propósito, pessoas focadas, entende? Pessoas que sabem onde quer chegar. Então, tudo tem seu tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Repito, propósito, grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Você tem um propósito. O problema é que às vezes os nossos propósitos são muito mesquinhos, né? São só nossos. Louvado seja eu, bendito seja eu, que venha tudo para mim e o resto que se dane. Então você vai continuar nessa aí por muito tempo. Mas quando os seus propósitos se alinharem com as vontades de Deus, Deus vai usar você como canal de bênção. O canal de bênção, quem é canal de bênção também é abençoado. Que para ser abençoador, você precisa ser primeiro abençoado. E tem estágios e fases da vida. Houve um tempo que eu precisei ser abençoado. Houve tempo que pessoas precisaram me emprestar R$5 para comprar leite para minha filha. Houve tempo que eu precisei de pessoas darem uma oferta para fazer alguma coisa na minha vida particular, que Deus usou pessoas através de uma oração que a pessoa nem sabia, e a pessoa vem e entrega. Mas há o tempo de colher, há o tempo de plantar, há o tempo de colher. E às vezes no tempo da colheita, Deus usa você então, do estágio de ser abençoado, para ser um abençoador. Quando você tiver um coração voltado para Deus, um coração voltado para o outro, um coração voltado para a obra. Tem um versículo que diz assim: um coração generoso, quem sabe? Um coração generoso, quem está falando baixinho aí, ó? Prosperará. Quem está falando? É você, né, meu pastor? Coração generoso prosperará. Coração generoso. Deus olha para o seu coração, Ele não precisa tirar nada de você, porque tudo já é dele. Tem coisa que Deus tira da gente porque é nosso ainda. Deus tira Isaac de Abraão, porque imagina, Isaac, o filho da velhice. Abraão teve Isaac com 100 anos. Aquele menino virou um deusinho. Aí Deus precisa falar, agora, peraí, é assim? Estou em primeiro, Isaac está em primeiro lugar? Então você vai ter que me devolver ele agora. Eu dei, eu vou tirar também. Tem uma oração que eu não consigo fazer na Bíblia. Jó capítulo 1. Jó perde tudo, não dá tempo de falar sobre isso. Perde família, morre tudo, morre filho, roubam o gado dele e acabou com tudo. E só notícia ruim chegando. Ele se ajoelha e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para o pó da terra. O Senhor Deus deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou apto a orar dessa forma. Entende? Mas tem coisas que Deus tira porque é nosso. Tem gente que tem muita coisa e você pensa que é da pessoa, não é dele, é de Deus. O coração dele não está ali. Porque aonde está o coração do homem, ali está o Deus do homem. Por isso que muita gente não pode prosperar. Por isso que muita gente não pode ter melhores condições ou até ficar rico. Porque o coração dele vai estar lá. Ele vai estar fatigado, ele vai estar o tempo todo pensando. Ele vai estar sentado aqui e de vez em quando ele puxa ali o celular para ver a cotação de dólar, para ver bolsa de valor, na quinta-feira, no fechamento do pregão. Está aberto lá no Japão, não sei como é que chama a bolsa da Ásia, lá do Japão. A Nasdaq, o Charabatak, sei lá, né? Ele puxa lá, porque cada vez que cai um ponto, ele perde milhões. Ele passa mal na hora do culto. Porque aquilo é dele.
Mas quando não é mais dele, o coração dele já não está nisso. Deus não precisa tirar nada que aquilo que não é, que já é dele. Deus só entrega para você. Você tem que entender que você é mordomo. E se você é mordomo, você não é dono, você é gerente. Deixa Deus colocar mais na sua vida. Deixa Deus fazer você prosperar. Deixa Deus fazer você ser abençoado. Entende? Tem gente que o coração está no carro. Ele não tira nem o plástico do carro quando sai da loja. Ele leva a família fica escorregando. Os pirralhinhos ficam no banco de trás. Ele vira para a esquerda, corre para cá. Vira para lá, corre para cá. Não pode tirar o plástico, não pode estragar. Aí Deus precisa tirar. Isso se Deus ama, né? Porque às vezes Deus não mexe com aquilo ali, não quer nada com nada, deixa lá. Mas Deus, como diz a palavra de Deus, que o pai corrige o filho a quem ele, assim é o vosso pai. Se ele tem propósito com você, ele vai tirar. Eita, pastor, vai tirar tudo, porque é seu. O dia que não for mais seu, os teus celeiros serão cheios. A bênção vai estar na tua casa, mas teu coração não vai estar livre. Ninguém tira o que não é seu. Tudo é para Ele, dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. E ainda continua a glória, pois a Ele. Amém. Está me entendendo? E é assim que Deus quer fazer. E aí no verso 2 de Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Às vezes nós estamos no tempo errado. Tem gente rindo num funeral. Não é assim? Ainda bem que está acabando com esse negócio de ficar de madrugada tomando conta de gente lá morto, né? Porque a tristeza era só na hora que o caixão chegava. De madrugada era só piada. Sim ou não? Hã? Rapaz, o que eu aprendi de piada em velório, nas madrugadas. Aí quando amanhecer o dia, os outros familiares iam chegando, aí você volta, põe aquela cara de triste de novo. Né? É assim. Tem gente que está no tempo errado, ele não está prestando atenção. Tem coisas que Deus prepara para a gente, Deus prepara tudo certinho, é só você lançar a semente, e você está aí boca aberta, olhando para cima. Eu li um livro, Uma Igreja com Propósito, como é que é o nome do autor mesmo? Rick Henry, né? Ele fala que o Espírito Santo, ele diz que o mundo pode ser o mar. O Espírito Santo, ele agita as ondas. E ele faz a onda alta. Cabe você pegar aquela onda e surfar nela, naquele momento. Tem gente que perde o momento. Tem gente que não percebe a estação que ele está. Ele quer plantar no inverno, ele joga semente e perde tudo. O inverno é tempo de se recolher. É tempo de comer aquilo que você plantou nas outras estações. Olha para a formiga. E tem até um texto bíblico que fala: olhe para a formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Tem gente que compara a formiga com a cigarra. Que no verão a cigarra está cantando, chega e estoura as costas, né? E a formiga está carregando umas folhas que é 3 vezes maior que ela, aquelas folhonas. Você fala, como é que consegue carregar aquilo? Não é verdade? Aí no inverno ela some. Ela morreu? Não. Ela está lá debaixo da sua casa, se alimentando e fazendo festa. Todo dia uma festa. Todo dia uma festa. E para sua tristeza, quando chega o verão, ela começa a sair, procurar o açúcar para dar uma forcinha para você. Mas ela está lá. Não é assim? O problema é que às vezes nós estamos no tempo errado. E queremos colher. E às vezes brigamos com Deus, né? Mas Senhor, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê. E Deus fala, rapaz, você está doido, isso é inverno, cara, não vira nada isso aí não. Você está no tempo errado. Olha no verso 5, fala que é tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abrasar-se, tempo de se afastar de abrasar, tempo de buscar. Aqui fala de situações de casamento, mas aqui nós estamos no culto.
Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de perder porque às vezes precisamos perder aquilo que é nosso para ganhar aquilo que é de Deus na nossa vida. Entende isso? E quando Deus coloca na sua mão, meu irmão, aleluia, Deus prospera. A gente só perde aquilo que é nosso, porque o que é dele, e Ele cuida. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos seus filhos os homens para que se ocupe nele. Tudo fez formoso a seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens, sem que o homem possa compreender a obra de Deus. Ele fez desde o princípio até o fim. Ou seja, que adianta você trabalhar o tempo todo, mas não ter um tempo para você, não ter um tempo para a sua família. Tem gente que o nome dele é trabalho, o sobrenome é serviço, e ele passa o tempo todo assim. Mas de que adianta ele trabalhar tanto? Não tem um tempo para Deus, não tem um tempo para Ele. E aqui fala no verso 11 que tudo é formoso ao seu tempo. Verso 12, eu sei que não há coisa melhor para eles que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Como também que todo homem, já estou terminando, que come e beba e desfrute o bem de todo o seu trabalho, isto é dom de Deus. Vou repetir. Como também todo homem que coma e beba e desfrute o bem do seu trabalho, isto é dom de Deus. E vou dizer uma coisa para você, não precisa de muita coisa. Sexta-feira eu fui ao médico ali em Sorocaba, o joelho estava aguentando mais de dor. E depois do médico, né, a gente tem sempre uma outra parte que fala muito alto, além da dor, tem duas coisas que falam alto dentro de mim: a dor e a fome. Essas duas, elas gritam. E eu entrei no shopping Sorocaba com a minha esposa. E Deus traz algumas lembranças para a gente. Eu falei, você lembra? Quando a gente vinha aqui abastecer aquela Paraty a gás, só tinha posto em Sorocaba. E a gente trazia as crianças aqui no shopping. Sabe para quê? Sabe para quê? Para nada, só para andar. Só para andar. A gente consegue fazer coisas nessa vida tão simples, mas que faz uma diferença muito grande. Nós estamos esperando, não sei ter o que para a gente poder viver. Viva como você está, de onde você está. Tem coisas simples que tem uma grande importância para quem está perto de você. Às vezes eu recebo alguns presentes, eu vejo carinho e não vejo o presente, e a pessoa que me entrega aquilo. É o gesto, não é o objeto. Uma vez eu estava brincando com meus filhos numa praça quase que central ali na cidade de Tupã. Eu já era muito conhecido lá, não é? Por causa do ProERD, um programa da polícia, dá aula nas escolas. E passou o presidente da Câmara com o carrão dele, e eu rolando no chão, o Abner Calaraline. E um dia esse presidente me encontra numa solenidade. Ele fala, Claudinei, posso te falar uma coisa? Falei, pode, olha, com todo respeito. Falei, não, pode falar. Rapaz, eu passei lá na praça, vi você rolando no chão, na grama, os meninos lá, rapaz. Você acha que fica chato? Você, um cara mais ou menos assim, mas aqui não terminou, né? Eu falei, não sei, pergunta para meus filhos o que eles acham. E quem eram os filhos desse homem? A menina uma doida, o filho um drogado. Não é o que você tem, não é o que você faz, é como você faz com aquilo que você tem. Entende? Tem um filme muito bonito que vocês deveriam assistir, chama A Vida é Bela. É um filme de guerra, onde o pai consegue salvar um filho brincando de esconde-esconde em meio aos tanques de guerra. E o filho olhava aquilo apenas como esconderijo, não era uma guerra. A percepção da fé é mais ou menos assim. Você está numa trincheira, bala comendo frouxo, o inimigo está atacando, mas a fé só enxerga a vitória, meu irmão.
A fé só enxerga a vitória. O Senhor é contigo. Amém.